palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, capítulo 30. Eu quero ler apenas o versículo de número 2. Eu vou ler o 1 e o 2. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Eu acabei de ler Gênesis capítulo 30, eu li do verso de número 1 até o verso 2. Na verdade, o contexto ele é muito maior do que isso. Eu só li esses 2 versículos para que a gente refletisse em cima dessa história de Raquel. Observe aqui que Raquel ela não pode gerar. Ela tem um desejo de gerar. Só que ter filhos para ela é muito mais do que um desejo. É algo tão intenso no coração dela que ela diz para Jacó: dá-me filhos, se não morro. O desejo é tão grande de reproduzir e de construir a sua descendência que ela exige de Jacó uma coisa que Jacó não pode fazer. Até porque quem tinha problema de esterilidade era ela. Jacó teve outros filhos. Jacó teve filhos com uma das suas servas, Jacó teve filhos com Leia ou Lia, né? Algumas bíblias falam Leia, outras falam Lia, mas ele teve filhos também com a sua outra esposa, né? Que era a mais velha. Então, Jacó construiu uma descendência com uma das suas servas, com Lia ou Leia. Porém, Raquel era a esposa que Jacó mais amava. Era a mulher que Jacó amava. Né? Eu sei que você conhece muito bem a história e sabe que Jacó trabalhou durante um período para se casar com Raquel. Em vez de Raquel ser dada a Jacó depois que ele cumpre o processo de trabalho diante da casa de Labão, ele oferece primeiro a mais velha para depois oferecer a mais nova. Jacó trabalha 7 anos para ficar com Raquel, Labão engana Jacó, aí tem que trabalhar mais 7 para se casar com Raquel, que era a mulher que ele amava, porque quando ele trabalhou 7 anos, Labão entregou na mão de Jacó Lia ou Leia, né? Às vezes algumas bíblias mudam só um pouco a expressão do nome, mas tanto Lia ou Leia é o mesmo significado. Labão entrega essa mulher na mão de Jacó, só que não era a mulher que Jacó amava, né? Jacó amava Raquel e é através dela que ele queria ter esse desejo de construir filhos e de ter uma família. E a verdade é que Raquel não podia gerar. Raquel não consegue gerar. E ao ver tanto a sua irmã gerar, como também a reprodução dos filhos, ao ver a reprodução, o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento dos filhos, né, e ela não conseguir gerar, isso gera dentro do coração dela uma inquietação, uma tristeza, uma inveja da sua irmã, porque a irmã dava filhos e Jacó e ela não conseguia dar filhos para Jacó, né? Ela via as servas de Jacó produzirem filhos, mas ela, ao mesmo tempo, não conseguiria gerar, ela não conseguia dar filhos a Jacó. Ela era estéril. De modo que ela vai colocar Jacó na berlinda e vai dizer para ele: dá-me filhos, se não morro. Perceba que a mulher naquela época, ela tinha um valor tão grande dentro desse aspecto de gerar, que quando ela não construía uma família a ponto de dar filhos, ela se sentia totalmente desvalorizada. Você sabe que no Antigo Testamento, a mulher ela era muitas das vezes valorizada por causa do número de filhos que ela tinha, né? Toda a tribo precisava de homens, de pessoas para seu crescimento, para a nação, para a expansão, né? Então uma mulher que não gerasse é uma mulher que não construiria nada, seja por uma província, ou por um país, ou por uma nação, ou para uma nação daquela época. E você percebe que quando uma mulher não gerava, ela se sentia totalmente desprezada na sociedade. Isso acontecia em muitos casos. Você vê a mesma coisa Ana, quando não podia gerar, que o seu marido vai se relacionar
com Penina para construir a sua descendência. E mesmo Eucana amando demais Ana, Ana também sentia a falta de ter filhos. Você vê Sara da mesma forma também, que era estéril e não podia gerar. E a mesma coisa, ela oferece uma das servas para Abraão, para que através disso ele construísse a sua descendência. A gente sabe que não era promessa, porque a promessa de Deus era da esposa legítima, né? Só que Sara se precipita, Abraão vai lá, se relaciona com Agar, com a escrava, e vai nascer Ismael. O que acontece é que a Raquel deseja ter filhos, mas ela não consegue ter filhos. E ela sabe do valor que isso é dentro de uma sociedade, né? A mulher tem esse poder de gerar, de construir, de dar frutos. E uma mulher que não tivesse o ventre fértil, que não produzisse, isso era algo tão mal visto que algumas pessoas até acreditavam que estavam debaixo de uma maldição ou debaixo de algum tipo de castigo porque não conseguiam produzir. E a verdade é que Deus estava no controle de toda a história. Era Deus que estava sob o domínio de todas as coisas. Raquel não consegue entender o porquê que ela não gera, de modo que ela vai colocar Jacó na berlinda. Dá-me filhos, se não morro. Existem algumas reflexões aqui dentro dessa história de Raquel que são muito pertinentes para a nossa vida. Primeiro, olha a expressão dela, dá-me filho se não morro. Quer dizer que se ela não tiver filho, ela não vive? Para pensar sobre isso, sobre a colocação de Raquel. Dá-me filhos se não morro. Quer dizer que ela só vive se tiver filhos. Se não tiver filhos, ela não tem vida. Eu sei que aqui é um sonho que ela tem, é um desejo que ela tem de ser mãe e de gerar. Só que eu acho que é muito perigoso quando você coloca o seu sentimento nas coisas ou em outras pessoas. Por quê? Porque a probabilidade de você se frustrar com esse pensamento é muito grande. Eu vou te explicar por quê. Quando você coloca toda a sua expectativa num filho, por mais que seja maravilhoso, e é maravilhoso ser pai, ser mãe, eu acho que esse é o maior presente que Deus pode dar ao ser humano, mas o que você deve pensar é que quando a sua expectativa está sendo colocada nos filhos, você vai se frustrar. Existem pessoas que colocam a sua felicidade no filho. O filho nasce, o filho cresce, o filho se torna adolescente, jovem, casa, e algumas pessoas continuam frustradas. Existem algumas pessoas que colocam a sua felicidade no casamento. Ela namora, noiva, casa e depois continua frustrada. Existem algumas pessoas que falam, quando eu tiver o segundo filho eu vou ser feliz. Aí tem o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho e continua sem encontrar felicidade. Porque na verdade existem vazios que só Deus pode preencher. Filho não preenche, marido não preenche, esposa não preenche, trabalho não preenche, dinheiro não preenche. Existem coisas que somente Cristo tem o poder de preencher na nossa vida. E às vezes nós vemos pessoas que estão tão preocupadas em conquistar tantas coisas e esquecem do mais simples, que é de graça, que é andar com Cristo, viver com Cristo e guardar Jesus para dentro da sua vida, para que através dele você encontre gozo em tudo que você colocar as suas mãos. O que eu estou querendo dizer é, os filhos são ótimos, mas eles não vão preencher o lugar de Deus dentro do teu coração. Existem vazios que só Deus pode preencher. Existe um lugar dentro de você que somente Deus tem o poder de preencher. E se você ficar a vida inteira tentando preencher com dinheiro, com fama, com filho, com pai, com mãe, com primo, com marido, com esposa, com relacionamento, com namoro, com casamento, você vai se arrebentar. Você vai se frustrar. Por quê? Porque o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria, você só encontra no Senhor. Ninguém tem esse poder de preencher o espaço que só Deus pode preencher. Então ela chega diante de Jacó e diz, dá-me filhos, se não morro. Eu percebo isso. Se Deus não der filhos, então ela não vive. Então a felicidade dela está nos filhos. Para ela
dizer que se não tiver filhos morre, então quer dizer que ela não consegue viver sem ter filhos. Aí entra uma outra pergunta que eu faria a ela, no caso se eu tivesse dentro dessa ocasião, e se Deus não quisesse fazê-la gerar? E se Deus não quisesse dar a ela um filho? É óbvio que a gente sabe que lá na frente, Deus vai fazê-la gerar. Lá na frente ela vai ter filhos, vai nascer filhos dela. Deus vai fazer um milagre, vai abrir a sua madre. Mas se Deus não fizesse? Se Deus não quisesse fazê-la gerar? E se Deus não abrisse a sua madre? E se Deus não fizesse o milagre? E se Deus não quiser curar? E se Deus não quiser salvar? E se Deus não quiser libertar? E se Deus não quiser mudar? E se Deus não fizer? Você vai continuar vivendo dessa forma? Ou vai preferir se conformar com a vontade de Deus para sua vida? Eu estou dizendo o seguinte: às vezes Deus não vai fazer. E se Deus não fizer, eu não devo me frustrar, porque eu preciso aprender a confiar e depender da vontade de Deus. Ainda que muitas das vezes as minhas vontades, os meus sonhos e os meus projetos não sejam realizados. Que nem sempre Deus vai fazer da forma que eu quero. Nem sempre Deus vai realizar meus sonhos. Nem sempre Deus vai realizar meus projetos. Mas uma coisa eu garanto, é que a vontade dele para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Os planos dele são melhores que o meu. Os pensamentos dele são muito mais altos e melhores do que os meus pensamentos. Então eu preciso entender isso aqui. Aprender a me conformar com a vontade de Deus sobre a minha vida. Porque se eu tenho um entendimento que foi Deus que fechou a minha madre, que foi Deus que permitiu que a madre fosse fechada, eu não vou me precipitar, eu não vou retroceder, eu não vou tentar dar um jeitinho para quebrar o tempo, eu vou esperar o tempo. Sara fez isso. Ela ouviu a voz de Deus, estava próxima quando Deus falou com Abraão. Sabia que Deus ia dar um filho. Mas o que aconteceu? O tempo passou. Não conseguiu esperar o tempo, se precipitou e criou um jeitinho para que Abraão se relacionasse com a escrava e da escrava tivesse um filho. Mas na verdade a vontade de Deus é que o filho viesse da esposa legítima. Então preciso entender quais são os propósitos de Deus, mesmo quando as minhas vontades não estão sendo realizadas. Observe que ela vai chegar para Jacó e vai dizer: dá-me filhos, senão eu morro. Ela está pedindo para Jacó. Só que Jacó não tem poder de gerar. Olha a resposta de Jacó. Jacó vai dizer o seguinte para ela, capítulo 30 de Gênesis, verso de número 2. Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Em outras palavras, Jacó está dizendo para ela o seguinte: você está achando que eu sou Deus, que eu posso mudar essa situação? Você está achando que eu tenho o poder de tocar no teu ventre? Raquel está pedindo para Jacó uma coisa que ela deveria pedir para quem? Para Deus. Ela está pedindo para Jacó resolver o problema dela de filhos, quando na verdade só Deus poderia resolver esse problema. O que ela não consegue entender é que a petição que ela fez para Jacó, ela deveria intensificar para Deus. Quem pode resolver o problema dela é Deus. Quem pode abrir a madre dela é Deus. Quem pode curá-la é Deus. Quem pode mudar toda essa história é Deus. Isso traz para mim uma lição, que existem coisas que só Deus pode fazer. Existem coisas que o médico não vai fazer, o psicólogo não vai fazer, o profissional não vai fazer, os homens não vão fazer. Existem coisas que somente Deus tem o poder de fazer e de realizar. E eu não devo me frustrar, eu não devo ficar colocando o meu coração em expectativas humanas. Eu devo colocar toda a minha esperança no Senhor, porque só Ele pode fazer, porque só Ele pode realizar.
Eu não estou dizendo que os profissionais não possam ser usados, que psicólogo não pode ser usado, que médico não pode ser. Não, claro que não. Deus usa a sabedoria do homem, Deus usa a ciência para fazer coisas grandes. Porém, eu preciso entender que tem coisas que a ciência não resolve, o médico não resolve, os homens não podem resolver. Existem casos que somente Deus pode fazer. Então não é para pedir Jacó. Não é para dizer para Jacó, dá-me filho senão morro. Diz para Deus, Senhor, eu preciso de um milagre. Abre a minha madre, abre o meu ventre, faça coisas poderosas, faça o que ninguém pode fazer, tu podes resolver o meu problema. Outra lição que eu aprendo nesse texto é que Raquel, nesse momento, ela está usando os seus sonhos, mas em caminhos errados. Eu vou te explicar para você entender. Qual é o sonho dela? Ter filho. Mas qual é a petição dela para Jacó? Ela vai a Jacó pedindo para realizar a solução para o problema dela. Movida pelo desejo, ela está pedindo para alguém que não tem condições de resolver. Por mais que Jacó amasse, por mais que Jacó quisesse o bem dela, Jacó não tem o poder de fazer um milagre. Então, ela está pedindo para a pessoa errada. E tem muita gente assim, que às vezes, por causa de um sonho, está entrando em caminhos errados. Por causa de um desejo, está indo em caminhos errados. Gente que está desesperada, querendo ver os sonhos se cumprirem, querendo a realização de certas coisas e procuram vários caminhos. E não encontra a solução, porque só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existem muitas pessoas que, movida por necessidade, movida pelas suas dificuldades, estão procurando vários caminhos que não têm condições de resolver os seus problemas. São petições feitas para Jacó. Jacó não tem como resolver, mas tem um Deus que tem autoridade para resolver os problemas. Por isso se lance diante dele. Por isso busque esse Deus nessa manhã, mas busque com amor, com intensidade, com desejo, porque Deus tem o poder de resolver todos os seus problemas. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Então coloca aqui nos comentários, reproduz alguma coisa para mostrar que essa palavra fez efeito na sua vida. Não sei, alguma coisa que Deus falou com você, alguma coisa que você pegou, né? Coloca aí, eu vou levar as minhas petições ao Senhor, eu vou procurar o caminho certo, eu desejo esperar o tempo de Deus. Não sei, alguma coisa dessa palavra que você ouviu, que falou ao seu coração, coloque aqui nos comentários para ficar consolidado as informações que você recebeu e creia nisso, que existem coisas que só Deus tem o poder de fazer.